Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o VDRS Resfriado. E pessoal, hoje trazendo uma novidade nessa série que eu chamo de Lendo. Hoje eu irei começar a ler Drácula. E eu não preciso explicar quem é Drácula, não é só um dos personagens mais famosos da cultura pop, mas assim como eu, será que você reconhece a história que deu origem ao Drácula? Ou seja, o Drácula de. Opa, tá de cabeça para baixo. O Drácula de Bram Stoker. Praticamente o cara que inventou o Drácula que todo mundo conhece. Então, essa história é a origem dele. Eu nunca li Drácula. Nesse vídeo vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com essa obra. Eu comprei, como vocês podem ver, eu comprei um box que tem a história principal e tem os contos. Eu vou tirar aqui do box para mostrar melhor para vocês. Só um instante. Voltei e aqui está a capa do livro em si. Simples, bonita e direto. O Drácula de Bram Stoker. Que também veio uns contos do Bram Stoker. É umas historinhas curtas. No caso aqui são nove historinhas do paralelas, não tem nada a ver. Aqui tem um pequeno livrinho meio que contando como o Bram Stoker escreveu Drácula, tipo, como ele se inspirou, de onde veio a ideia para escrever esse livro. Eu não vou ler isso agora, vou deixar para depois. Aqui também veio um pôster, eu vou abrir aqui para vocês. E aqui está. Eita, não dá para ver tudo, mas é basicamente isso aqui. Esse aqui é um pôster que veio no box. Bonito, nada demais. Não que eu vá pendurar, porque eu não penduro nenhum pôster. Eu tenho alguns posters, vários, mas eu não penduro nenhum. Mas voltando aqui pro assunto principal, o livro Drácula. Então, pessoal, esse livro eu vou fazer diferente de como eu comecei essa série. Em vez de ler em off para depois gravar só comentando e opinando, eu acho que para mim vai ser, para quem tá assistindo, vai ser mais interessante se eu ler a história no vídeo. Ou seja, se você não conhece, assim como eu, durante o vídeo vamos conhecer essa história, frase por frase. E antes que alguém se engane, isso aqui não é para ser uma narração profissional, detalhadinha, bonitinha, não. Isso aqui não vai ser igual aqueles audiobooks profissionais. Eu vou pegar, vou ler com vocês, vou comentar o que eu tô achando do que eu li. E é simples, é isso. A proposta é essa: ler em vídeo em tempo real. Porque só ler em off, acho que vocês perdem a minha reação. Então eu vou fazer isso com esse livro. Eu vou fazer também com os mangás. Eu vou ler tudo em vídeo agora. Pensa em gameplay. Tem gente que grava gameplay ao vivo, sem saber de nada, sem saber como joga de maneira horrível, mas né, não, e diferente daqueles que gravam de mim jogando profissionalmente. Então é aqui, vai ser uma leitura descontraída junto com vocês, conhecendo a história desse personagem famoso em vídeo. Então já expliquei como vai funcionar. Primeiro eu vou ler o livro inteiro, depois eu vou trazer esses contos, esses pequenos contos, que não tem nada a ver com a história principal, são só contos separados. É só quando eu acabar a história principal. Então, antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou. Bom, eu não sei, talvez nesse momento que você esteja assistindo, os inscritos podem ter caído, podem ter subido, mas nesse exato instante o canal está com 200 inscritos. Eu vou deixar um print aqui para vocês, para mostrar os resultados do canal, que em um mês, no dia 25 de julho, se eu não estou me enganado, ou é junho, eu sempre confundo a ordem desses meses, mas dia 25, o canal há um mês atrás, ainda não tem nem 2 meses, esse aqui foi o resultado.
Eu estou muito feliz, obrigado. Esses vídeos simplórios, não tem nada demais, gravado de maneira amadora, gravado comigo segurando o livro, no caso aqui é o livro, mas os mangás. Mas se tiver caído os inscritos ou subido, nesse exato momento tá assim, 200 inscritos. Obrigado a todos que curtiram, se inscreveram, comentaram. E sem mais enrolação, vamos para a leitura. Bem, pessoal, vamos começar a leitura e pelo menos eu achei uma utilidade para esse pôster. Deixar ele aqui de fundo, para não ficar tão branco, né? Então vamos abrir aqui e já começamos com uma orelha gigante. Se você não manja, o nome disso aqui é normalmente orelhas. E aqui está escrito: o mundo parece estar cheio de homens bons, ainda que existam monstros também. Só verdades, não é? Então aqui NS apresenta, eu esqueci o nome dessa editora aqui, e um livro de Bram Stoker. E os capítulos aqui estão meio que... Os capítulos aqui vão estar numerados com numeração romana, então eu não vou saber qual é o número exatamente. Eu só conheço 1, 2, 3, 4. Ai, ai. É, mas pelo menos um eu conheço aqui, capítulo 1. Que começa com o Diário de Jonathan Harker. E, pessoal, essa história ela vai ser meio não, mas essa história, pelo menos por enquanto, ela começa sendo contada em primeira pessoa pelo personagem Jonathan Harker, o ponto de vista dele, no caso. E só uma curiosidade, será que o primeiro protagonista de Jojo tem o nome Jonathan por causa desse livro? Será que o mestre Araki, como diria o Porin, será que ele escolheu o nome Jonathan para o primeiro protagonista por causa desse livro? Afinal, né, a primeira parte 1 é voltada para vampiros, então, né, não duvido nada. Será que ele também se inspirou aqui para criar o nome do tio Brando? Talvez, né, vamos ver. Pelo menos eu acho que o Jonathan Joestar tem esse nome, Jonathan, por causa desse livro. Mas sem enrolação, vamos começar com a página preta, com o diário de Jonathan Harker, taquigrafado. 3 de maio, Bistrita, se assim se pronuncia, não faço ideia. Então, começando a aventura Drácula. Saí de Munique às 8h35 da noite, em 1º de maio, e cheguei a Viena muito cedo da manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem estava 1 hora atrasado. Budapeste parece ser um excelente lugar, pelo que consegui ver da janela do trem e pelo rápido passeio que dei pela cidade. Tive receio em me afastar muito da estação, pois, como havíamos chegado lá com atraso, partiríamos o mais rápido possível. A impressão do lugar era como se eu estivesse saindo do Ocidente e entrando no Oriente. Há mais Ocidente nas esplêndidas pontes sobre o rio Danúbio do que aqui tem grande amplitude e profundidade, conduzindo-nos por entre as tradições do domínio turco. O tempo estava muito bom quando partimos e chegamos a Klausenburg. Eu acho que é assim que se pronuncia. Klausenburg. Tá bom, mas continuando, ao anoitecer, passei a noite no Hotel Royal para o jantar, ou melhor, para a ceia. Foi servido um excelente frango temperado com uma espécie de pimenta vermelha. Estava muito bom, mas senti muita sede. Nota: pegar a receita para Mina. Perguntei ao garçom e ele disse que se chamava páprica, e eu não vou nem tentar pronunciar esse nome. Deixa eu ver aqui, aproximar aqui para vocês verem como se pronuncia isso, não faço ideia, mas é páprica alguma coisa. Eu acho que isso aqui é alemão, não faço ideia que nome é esse. Mas vamos continuar, né? E que era um prato típico do país.
portanto daria para conseguir a receita em qualquer lugar da região dos Cárpatos. Meu Deus, só tem... O cara citou um monte de nome aqui logo no começo. Um monte de nome difícil logo para começar. Tá bom, né? Já começa me complicando aqui, me fazendo gaguejar todo. Continuando. Meu alemão enferrujado foi muito útil. Para falar a verdade, não sei como teria me arranjado sem ele. Antes de partir de Londres, como estava com tempo, fiz uma visita ao Museu Britânico. E consultei livros e mapas referentes à Transilvânia. Aí tá aqui um nome que praticamente toda obra gótica que envolve vampiro sempre tem alguma Transilvânia, não é? Pelo menos uma variação do nome, no caso. Continuando, algum conhecimento prévio sobre o país poderia vir a calhar quando eu estivesse de tratar com um nobre de lá. Descobri que a região por ele mencionada fica no extremo norte do país, perto das fronteiras da Transilvânia, Moldávia, Bucovina. Ai, caramba, mano, é a primeira página cheia de nome que me faz enrolar aqui já. Tá bom. Continuando. Bem no meio dos Montes Cárpatos, um dos lugares mais selvagens e menos conhecidos da Europa, eu não consegui a localização exata do castelo de Drácula em mapa algum, pois não existia mapas do país comparáveis ao do acervo do Serviço de Topografia da Grã-Bretanha. Mas verifiquei que Bistrita, meu Deus, eu tô ferrado com esse livro, com esses nomes. Esses nomes é mais difícil do que falar nome de fantasia, meu Deus, né? Bristita, a localidade mencionada pelo Conde Drácula, é bem conhecida. E antes de partir para a próxima página, aqui embaixo está escrito: cidade que integrava o Império Austro-Húngaro em 1896. Era a residência comum de muitas famílias nobres da Transilvânia. Continuando. Vou recorrer aqui a alguma das minhas notas, pois poderão refrescar minha memória quando conversar com Mina a respeito das minhas viagens. A população da Transilvânia divide-se em 4 nacionalidades. E, meu Deus, lá vem aqui um monte de nome esquisito. Os saxões ao sul e misturados a eles os valáquios, descendentes dos dácios. Os magiares ao oeste e os zequeles a leste e norte. Estou viajando para a região habitada por esses últimos, que se dizem descendentes de Átila e dos hunos, o que pode até ser verdade, já que quando os magiares conquistaram o país no século... Meu Deus. Eu tô ferrado com esses números romanos. Então eu vou falar como eu tô vendo, o século X1. Nossa, que vergonha não saber números romanos. Mas eu acho que eu posso deixar na tela uma edição, né? Deixar na tela qual é o número comum. Mas é isso aí. Eu não faço ideia que número é esse. Depois eu ponho na edição. Encontrar os hunos estabelecidos ali. Li que todas as superstições conhecidas no mundo estão reunidas na ferradura dos Cárpatos, como se fosse algum tipo de centro de redemoinhos imaginativo. Nesse caso, minha estada pode ser muito interessante. Nota: perguntar ao conde sobre essas superstições. Não dormi bem, apesar da cama bastante confortável, pois tive vários sonhos estranhos. Um cão uivou a noite inteira debaixo da minha janela. E talvez tenha sido isso que atrapalhou meu sono, ou pode ter a ver com a páprica, pois bebi uma garrafa de água inteira e continuei com sede. Somente quando estava quase amanhecendo consegui conciliar o sono e fui desperto com pancadas insistentes à porta do quarto. Então imagino que estivesse dormindo profundamente mesmo. Para o café da manhã foram servidos mais pimenta vermelha e uma espécie de mingau de farinha de milho chamado mamaliga e berinjela recheada com carne moída, o que resultou em um prato excelente chamado pleitata. Meu Deus, para com esses nomes difíceis.
Nota: pedi a receita também. Tive que me apressar para terminar logo, pois o trem partiria pouco antes das 8. Na verdade, deveria ter partido. Corri para chegar à estação às 7h30, mas acabei tendo que esperar mais de 1 hora sentado em um vagão, até finalmente iniciarmos a viagem. Parece que quanto mais se avança rumo ao Oriente, menos pontuais são os trens, como serão os da China. Ao longo do dia, atravessamos lentamente uma bela região. Em toda parte havia vilarejos e castelos no topo das encostas íngremes, que devido às largas margens rochosas de ambos os lados, pareciam sempre sujeitos a inundações. A água tem de ser muito abundante e corrente, necessariamente forte para conseguir arrancar a vegetação das margens do rio. Em todas as paradas haviam pessoas, e às vezes até multidões, usando os mais diversos trajes. Alguns pareciam camponeses, ingleses ou aqueles vistos através da França e Alemanha, com casacos curtos, chapéus redondos e calças rústicas. Contudo, havia outros muito pitorescos. As mulheres da região até pareciam bonitas de longe, mas um olhar mais cuidadoso revela que não se importavam com a cintura. Todas vestiam camisas brancas de mangas longas, e muitas delas usavam cintos com várias fitas ou algo parecido, penduradas como saias de balé, e dava para ver que usavam anáguas por baixo, seja lá o que for anáguas. Os mais estranhos foram os eslávacos, pois pareciam mais bárbaros que os demais. Vestiam chapéus de cowboy, largas calças pardacentas, camisas de linho branco e enormes cintos de couro, de quase 15 centímetros de altura, cravejados de alfinete de latão. Usavam as botas altas por cima das calças, tinham cabelos longos e negros e bigodes espessos. Eram pitorescos, mas nada simpáticos. Se estivesse no teatro, daria um belo grupo de salteadores orientais, mas de acordo com o que fiquei sabendo, eram inofensivos e pareciam até faltar todos uma certa autoconfiança natural. E antes de continuar, pessoal, já deu para perceber que esse aqui é aquele típico livro que adora descrever cada detalhe. Olha o tanto de detalhe para falar de figurantes, do que os figurantes estavam vestindo. Então, né, não é uma história bem direta, vai ter muito detalhezinho, vai ser muito autodescritivo. Acho que é até demais. Bom, vamos ver se eu não gosto muito, mas vamos continuar aqui. A cor gradiente do céu escurecia, anunciando o fim do crepúsculo. Quando chegamos a Bistrita, e o lugar parecia antigo e intrigante, situada bem na fronteira, pois se chegar a Bucovina pelo Passo Porco. Lá vem os nomes difíceis. Bistrita ainda exibe as marcas de sua tempestuosa existência. Há 50 anos, uma série de incidentes causou terríveis estragos, em 5 momentos diferentes. Já veio aqui. No início do século, eu vou deixar aí na tela, a cidade foi sitiada durante 3 semanas e 13.000 pessoas morreram, com a fome e as doenças se somando às baixas da guerra proeminente dita. O Conde Drácula havia me sugerido o hotel Golden Krone, e descobri com satisfação que era bem antigo, pois tinha interesse de saber mais a respeito dos costumes do país. Era evidente que me aguardavam por lá. Uma anfitriã idosa muito simpática me recebeu com entusiasmo, dando-me as boas-vindas. Ela usava o tradicional traje e antes de continuar, vamos ler o que está aqui embaixo. Alusão ao descuido em não usar espartilho, o protagonista da vestimenta feminina da época. Eu acho que isso aqui tá a ver com esse parágrafo. Tá. Ela usava o tradicional traje de camponesa, anágua branca com um duplo avental longo de tecido, colorido e bem apertado. Inglês? Perguntou com uma mesura. Sim, respondi. Sou Jonathan Hark. Pra mim é Jonathan Joestar. Sorrindo, ela fez um sinal a um senhor de camisa branca, que a acompanhou até a porta. Revirou-se e voltou em seguida com uma carta. Vamos ler a carta.
Meu amigo, seja bem-vindo aos Montes Cárpatos. Espero ansiosamente por vossa companhia. Durma bem esta noite. Amanhã às 3 horas, pegue a diligência para Bucovina. Eu não sei se assim se pronuncia, mas eu vou pronunciar como está escrito, tá bom, pessoal? Há um lugar reservado para você, no Passo Borgo. Minha carruagem o esperará para trazê-lo ao meu encontro. Espero que sua viagem de Londres até aqui tenha sido boa. Estou certo que sua estada em meu belo país será prazerosa. Seu amigo Drácula. Amigo. Belo amigo, né? Quem teria o nome de amigo Drácula? É tipo falar, seu amigo Lúcifer, não é? Vamos continuar aqui. 4 de maio. Fiquei sabendo que o dono do hotel havia recebido uma carta do conde com instruções para reservar-me o melhor lugar da diligência. Quando eu fiz perguntas sobre isso, porém, ele me apareceu reticente e fingiu que não estava entendendo meu alemão. Creio que não era verdade, pois ele havia me havia entendido perfeitamente até então. Pelo menos respondeu às minhas perguntas como se as tivesse entendido. O cara, ele tá se fazendo de bobo agora, né? Ele e a esposa, a senhora que me recebera, entreolharam-se, denotando medo. Com um resmungo, ele disse que tudo o que sabia era que o dinheiro tinha vindo dentro de uma carta. Quando eu perguntei a ele se conhecia o Conde Drácula e seu castelo, tanto ele como a esposa fizeram o sinal da cruz e disseram que nada sabiam, recusando-se a continuar a conversa. Mas estava tão perto da hora de partir que não tive tempo de perguntar a respeito para mais ninguém. Aquilo parecia um mistério e de modo algum tranquilizador. Um pouco antes de partir, a mulher do dono do hotel veio ao meu quarto e perguntou, sem esconder um forte nervosismo: "O senhor tem mesmo que ir, jovem Hur? Tem mesmo que ir?" Estava tão alterada que custei a entender o que dizia. Parecia não estar mais dominando um pouco do alemão que conhecia, e misturava com alguma outra língua que eu desconhecia completamente. Só consegui entender o que dizia fazendo muitas perguntas, quando expliquei que não podia deixar de ir, pois estava me esperando para um negócio importante. Ela perguntou de novo: "Sabe que dia é hoje?" Respondi que era 4 de maio, mas ela sacudiu a cabeça e disse: "É claro, sei muito bem, mas sabe que dia é hoje?" Disse que não entendia o que ela estava falando, e ela prosseguiu de modo incisivo: "Hoje é a véspera do dia de São Jorge. Não sabe que hoje, quando o relógio bate meia-noite, todos os espíritos malignos do mundo estarão à solta? O senhor sabe aonde vai e o que vai fazer por lá?" Parecia tão assustada que procurei acalmá-la, mas não consegui. Acabou ajoelhando-se na minha frente, suplicando que eu não partisse, que esperasse pelo menos 1 ou 2 dias para ir. Sua atitude pareceu-me verdadeiramente descabida, e acabei ficando desconfortável. Entretanto, havia negócios importantes a serem resolvidos e nada poderia interferir. Tentei tirá-la do chão, dizendo com toda a seriedade de que agradecia muito, mas que precisava mesmo partir. Finalmente ela acabou se levantando, enxugou as lágrimas e ofereceu-me um crucifixo que tirou do próprio pescoço, como membro da igreja anglicana. Anglicana. Fiquei sem ação. Fui ensinado a ver tais objetos como idolatria. Ao mesmo tempo, eu não queria desapontar a velha senhora que estava tão bem intencionada. E com tal estado de espírito, creio que ela tinha percebido minha hesitação, pois tratou ela mesma de colocar o crucifixo em meu pescoço, dizendo-me: "Use-o por amor à sua mãe." Logo depois, retirou-se do recinto. Estou escrevendo esse trecho do diário enquanto espero a diligência, já atrasada, é claro. O crucifixo ainda está no meu pescoço, talvez pelo pavor da velha senhora, ou pelas muitas histórias de fantasma do lugar, ou até pelo próprio crucifixo. Mas o fato é que me sinto inquieto. Se este caderno chegar às mãos de Mina antes que eu volte para junto dela, aproveito para deixar-lhe meu adeus. A diligência está chegando. 5 de maio, Castelo. Opa,
Então aqui já vamos ter o encontro deles dois, finalmente. 5 de maio, castelo. As névoas da manhã desapareceram e o sol já está bem alto no horizonte, distante, recortado por árvores ou montanhas. Está tão longe que coisas grandes e pequenas se confundem. Estou sem sono, e como ninguém me chamará até que eu acorde, escreverei até o sono vir. Há muitas coisas estranhas para deixar registradas, para que não leiam meu diário imaginando que exagerei no jantar antes de partir de Bristol. Deixo escrito o cardápio exato. Nossa, lá vem ele falar e ele vai detalhar esse cardápio inteirinho, quer ver? Comi o chamado bife ladrão. Espetinhos de bacon, cebola e carne, temperados com pimenta vermelha assados no forno, no terno estilo dos churrascos de gato londrinos. O vinho era Golden Mediac. Nossa, Mediac. Seja lá como se escreve. Seja lá como pronuncia isso. Que causa uma pontada estranha na língua, mas é bem agradável ao paladar. Tomei 2 taças e nada mais. Ah, meu Deus, mano. Dá pra ver que esse livro vai ter detalhe de coisa que não interessa. Eu não quero saber o cardápio, o seu cardápio, Jonathan. Eu quero saber do seu encontro com Drácula. Ajuda nós aí, né? Pra poupar um pouco. Tá bom. Depois, desculpa o desabafo, mas né? Voltando aqui. Quando subi na diligência, o cocheiro estava conversando com a dona do hotel. Sem dúvida falavam sobre mim, pois me olhavam de solaio. Algumas pessoas que estavam sentadas no banco ao lado da porta, denominadas por eles de portadores de palavras, vieram a fim de seguir. Vieram e ficaram ouvindo, virando-se para mim com expressão de piedade. Consegui distinguir durante a conversa diversas palavras muitas vezes repetidas, palavras esquisitas, faladas em várias línguas, pois aquele grupo era composto de diferentes nacionalidades. Sendo assim, tirei da valise meu dicionário poliglota e olhei o significado. A contestação não foi muito animadora para mim, pois as palavras eram Ordog. Nossa, lá vem aqui um monte de Ordog, Satanás, pouco, inferno, estregoica, nossa, feiticeiro e Vrolok e nossa, Velocro. Nossa, aqui eu vou aproximar para ver se vocês conseguem ler essas palavras. Tá aqui, ó, por aqui, ó. Tá, nossa senhora, é um trava-língua. Mas vamos continuar com as palavras que eu consigo. Ambas com o mesmo significado, em eslováquio e sérvio. Para algo como lobisomem ou vampiro. Nota, pergunta ao conde sobre essas superstições. Quando partimos, todas as pessoas que estavam em frente à estalagem, e que já eram um número considerável, fizeram o sinal da cruz, apontando em seguida 2 dedos na minha direção. Com algumas dificuldades, consegui que um companheiro de viagem me explicasse o que aquilo significava. Ele não quis falar nada a princípio, mas quando soube que eu era inglês, explicou-me que se tratava de uma simpatia contra mal-olhado. Ah, então já anota aí, galera, já anota aí. Já anota aquelas palavras esquisitas ali contra o mal-olhado. Não gostei nada daquilo, pois partia para um lugar desconhecido para me encontrar com um homem desconhecido. Mas todos pareciam tão bondosos, pesarosos e preocupados comigo, que não pude deixar de me comover. Nunca me esquecerei da última visão do pátio da estalagem do grupo de pessoas pitorescas fazendo o sinal da cruz em frente à diligência, com um fundo de folhas de oleandro e laranjeiras nos canteiros verdes no centro do pátio. Então o cocheiro, cujas calças largas de linho... Nossa... meu Deus, que palavra... eu vou aproximar aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô inventando aqui, ó. Gotza, ou Gotza, será que é assim que se pronuncia ou o T é mudo? Bom, deixo aí pra vocês. Como eles dizem, cobriam toda a frente do assento da diligência. Estalou o longo chicote nos 4 cavalos, presos lado a lado. Eles saíram em disparada, iniciando nossa viagem. Diante da beleza da paisagem,
Esqueci-me dos temores fantasmagóricos, embora talvez não fosse fácil sentir-me livre deles. Se eu soubesse a língua, ou melhor, as línguas que falavam meus companheiros de viagem, a nossa frente estendiu-se em costas verdejantes, meu Deus, margedas, aprendendo palavra nova aqui, por florestas e bosques. No alto das colinas agitavam-se pomares ou casas de fazendas, cujas empenas do telhado viravam-se para a estrada. Em toda parte havia enorme quantidade de frutas florescendo, maçãs, ameixas, pera e cerejas. Conforme passávamos pela região, pude perceber a grama verde debaixo das árvores, cheias de pétalas caídas. Entre as colinas verdejantes, que as pessoas locais chamavam de Mitchell ou é Mitchell? Mitchell, eu vou falar Mitchell Land. Estava a entrada repleta de curvas cobertas por relva. Meu Deus, é cada palavra nova que eu já li só nessas páginas. Tem que anotar tudo aqui, depois eu vou esquecer. Tá, estava a estrada repleta de curvas coberta por relva ou agulhas de pinheiros que ocasionalmente desciam as encostas como línguas de fogo. Apesar de a estrada ser íngreme, a carruagem parecia voar por ela com pressa febril. Eu não podia compreender o que significava essa pressa, mas era evidente que o cocheiro estava decidido a chegar rapidamente ao Passo Borgo. Contaram-me que aquele caminho era excelente no verão, mas que ainda não havia sido consertado, depois dos danos sofridos durante as nevascas de inverno. Nesse aspecto, é diferente das estradas nos Cárpatos, em que há uma velha tradição sempre ficaram em mau estado. Mesmo em tempos antigos, nossa, meu Deus, quanta palavra difícil! Os podares não se restauravam, para que os turcos não pensassem que estavam se preparando para receber soldados estrangeiros e assim apressassem a guerra que estava sempre prestes a estourar. Meu Deus, pessoal, quanta palavrinha difícil. Ainda bem que eu já deixei claro que isso aqui é uma leitura descontraída, hein? Tá bom, vamos continuar. Eu acho que esse vídeo já tá grande, mas eu vou continuar pelo menos até o próximo capítulo, para não ficar parado no meio, né? Esse resfriado não tá me ajudando. Mas vamos lá. Além das encostas verdejantes e ondulantes de Mitchelland, havia poderosos anteparos até as altas escarpas dos Cárpatos. Estendiam-se tanto à direita como à esquerda, com o sol do fim da tarde caindo sobre eles e exigindo fantásticas cores de cadeia nas montanhas, azuis profundos e roxo na sombra dos picos verdes e marrons onde a relva, meu Deus, relva, o que é relva? Relva e a rocha se misturavam, em uma perspectiva infinita de rochas irregulares e pedras angulosas, e até elas se perdiam na distância, dando ênfase a imponentes picos nevados. Em vários locais havia majestosos penhascos nas montanhas, pelos quais, quando o sol começava a baixar, dava para ver os clarões de quedas d'água que estraliram. Um dos meus companheiros de viagem tocou meu braço quando um pico nevado de uma montanha bem alta parecia estar logo à nossa frente. Meu Deus, mano. Nossa, essa história vai ser aquela história que pra mim eu chamo de encheção de linguiça. O cara vai detalhar cada pedra, mano. O cara vai detalhar cada luzinha, meu Deus. Agora eu sei porque tem estudo de página aqui. Metade dessas páginas aqui deve ser só o Jonathan contando o detalhe por detalhe das pedrinhas, das árvores, das sombrinhas embaixo delas. Meu Deus, ainda bem que é só um livro, né? Ainda bem que tudo isso é só um livro. Imagina se fosse 5 livros, eu acho que eu nunca ia terminar com essa velocidade. Meu Deus, tá bom. Depois desse desabafo aqui, que eu realmente não gosto de histórias que tem que falar pedrinha por pedrinha de onde o protagonista tá, mas vamos lá. Continuando.
Veja, aí lá vem mais uma palavra difícil. Item nossa, aqui eu vou aproximar. Aí, veja, tá lá, o acento de Deus, exclamou fazendo o sinal da cruz. Conforme seguíamos nosso caminho interminável, bota interminável nisso, o cara vai descrever mais umas 15 árvores antes de chegar no Conde. E o sol ficava cada vez mais baixo atrás de nós. As sombras do anoitecer começaram a surgir. Isso foi enfatizado pelo fato de que o topo da montanha coberto de neve ainda apresentava os sinais do crepúsculo e parecia reduzir um discreto e delicado rosa. Olha lá. O cara já vai, ele realmente vai narrar até as cor por cor. Meu Deus. Vamos, Jonathan, pressa aí. Passamos por tchecos e eslováquios, todos com trajes tradicionais, mas percebi que infelizmente muitos apressavam casos de bócio. Vi muitas cruzes na beira da estrada, e passando por elas, todos os meus companheiros de viagem faziam o sinal da cruz. De vez em quando havia um camponês ou camponesa, ajoelhados diante de um altar. Pareciam tão devotos que nem prestavam atenção ao mundo exterior. Havia muitas coisas novas para mim, montes de feno nas árvores, lindos emaranhados de betulas, com os troncos brancos brilhando feito prata por entre o delicado verdejar das folhas. Ah, meu Deus! Meu Deus, mano! O livro inteiro vai ser assim. O cara vai detalhar árvore por árvore. E o que tá em volta dessas árvores, meu Deus, o vídeo já tá gigante e não aconteceu nada relevante. Mano, Continuando, pessoal. Ocasionalmente uma carroça passava por nós. Era um veículo camponês comum, com uma estrutura comprida e articulada, como as vértebras de uma cobra, projetada para adaptar-se à irregularidade da estrada. Grupo de camponeses sentavam-se, e aqui embaixo está escrito: "Isso é Deus", em húngaro. Ah, então eu acho que isso aqui significa "isso é Deus", talvez, né? Mas, vamos lá. Sobre as carroças para voltar para casa. Tchecos com peles de ovelhas brancas e eslováquios com peles tingidas e longos bastões, com machado em uma das extremidades. Conforme anoitecia, a temperatura começou a cair muito e o avanço do crepúsculo parecia encobrir a escuridão de árvores, carvalhos, faias e pinhos em uma bruma sortuna. Contudo, os abertos negros ainda despontavam no fundo da neve recente em alguns dos vales que corriam lá embaixo nas encostas. Às vezes, quando a estrada passava entre os bosques de pinheiro que pareciam se fechar sobre nós na escuridão, enormes massas cinzentas encobriam as árvores. Em alguns pontos produziam efeitos estranhos e solenes, ao mesmo tempo que ainda faziam voltar à tona pensamentos e imaginações assombrosos do início do dia. O pôr-do-sol trazia um estranho relevo de fantasmagóricas nuvens que pareciam serpentear incessantemente pela vales dos Cárpagos. Alguns trechos nas encostas eram tão irregulares que, apesar da pressa do cocheiro, os cavalos só conseguiam passar bem devagar. Quis descer e seguir a pé ao lado deles, como se faz na Inglaterra, mas o cocheiro não me autorizou. Não, disse ele. Não se deve andar a pé aqui, os cães são muito bravos. E acrescentou, visivelmente com a intenção de fazer graça, olhando em torno para ver o sorriso da aprovação das demais pessoas. E o senhor ainda pode ver muita coisa desse tipo antes de dormir. A única parada que fez foi momentânea, para acender os lampiões. Quando escureceu de vez, a agitação entre os passageiros aumentou. A carruagem ia com muita velocidade, mas mesmo assim os viajantes incitavam o cocheiro a avançar ainda mais depressa. Ele açoitava os cavalos sem piedade, estimulando-os aos gritos e vibrando o comprimento do chicote. Em meio à escuridão, avistei certa mancha de luz acinzentada mais adiante. Parecia uma fenda na montanha. A agitação entre os passageiros cresceu. A diligência sacudia loucamente sobre os grandes molas de couro, parecendo uma embarcação em mar tempestuoso. Precisei seguir firme. A estrada tinha melhorado
Parecíamos voar sobre ela, e as montanhas pareciam se aproximar de ambos os lados. Fechando-se sobre nós, estávamos entrando no Passo Borgo. Um a um, vários dos passageiros ofereceram-se-me presentes, obrigando-me a aceitá-los com tamanha veemência que não era possível recusar. Eram presentes estranhos, mas todos oferecidos com a boa vontade, com uma palavra de carinho, uma bênção e aquela mistura estranha de movimentos supersticiosos que vi na frente do hotel de Bistrita. O sinal da cruz e o gesto contra mal olhado. Depois, enquanto corríamos em disparado, o cocheiro se debruçou sobre os cavalos que galopavam pela estrada e os passageiros olhavam pelas janelas, observando a escuridão avidamente. Era evidente que algo muito empolgante estava acontecendo, ou prestes a acontecer. Mas, embora eu tenha perguntado a todos os passageiros, ninguém quis me dar uma explicação. A empolgação permaneceu por algum tempo. Por fim, avistamos a entrada oriental do Passo Borgo. Nuvens escuras e pesadas cobriam o céu, ameaçando tempestade, e havia no ar a expectativa pesada e opressiva de um trovão. Dava a impressão de que a cadeia de montanhas separava duas atmosferas distintas. Havíamos acabado de penetrar na atmosfera tempestuosa. Comecei a olhar para fora também àquela altura, procurando a carruagem que havia levado-me ao conde. Esperava a qualquer momento ver o clarão dos lampiões, mas só havia escuridão. A única luz vinha dos lampiões da diligência em que estávamos, e feixes de luz mostravam as nuvens brancas formadas pela respiração dos cavalos ofegantes. Agora podíamos ver a estrada de areia estendendo-se branca à nossa frente, mas nenhum sinal de outro veículo. Os passageiros voltaram a se acomodar com uma espécie de alegria, parecendo zombar da minha própria frustração. Eu pensava que deveria fazer quando eu vi o cocheiro consultar o relógio e dizer aos outros que mal conseguia ouvir de tão baixo. Achei ter ouvido o seguinte: 1 hora mais cedo. Então ele se virou para mim e disse em um alemão pior que o meu: não há carruagem alguma aqui. O Earl não está sendo esperado. Deve ir conosco para Bucovina e voltar amanhã ou depois. Depois de amanhã será melhor. Enquanto o homem falava, os cavalos começaram a relinchar, bufar e bater as patas de forma tão enfurecida que ele precisou dominá-los. Naquele momento, entre os gritos dos camponeses que faziam o sinal da cruz, apareceu um caleche puxado por 4 cavalos que parou ao lado do cocheiro. Pude notar pela luz dos lampiões que os 4 animais eram magníficos, cavalos pretos. Vinham conduzidos por um homem bem alto, com uma longa barba castanha, usando uma cartola negra. Parecia cortar-lhe o rosto, só consegui perceber que o brilho em seus olhos era muito vivo, parecendo avermelhado sobre a luz dos lampiões. Conforme ele se vira para nós, ele disse para o cocheiro: está adiante hoje, meu amigo. O homem respondeu gaguejando. O Earl inglês estava com muita pressa. O estranho retrucou: talvez seja por isso que queria levá-lo para Bucovina. Não tente me enganar, meu amigo. Sei muita coisa e meus cavalos são velozes. Ele sorriu enquanto falava e a luz dos lampiões iluminou-lhe a boca de um contorno rude, com lábios muito vermelhos e dentes pontiagudos, brancos como marfim. Um dos meus companheiros de viagem murmurou para o outro o verso de Lenore de Burgh. Nossa, ela vem aqui. Eu não vou tentar nem ler isso aqui, ó. Vou aproximar aqui, vocês podem ver. Aqui pelo menos está a tradução. Pois os mortos viajam depressa. O bizarro condutor viu aquelas palavras, pois olhou para nós, sorrindo. O viajante virou o rosto, fazendo o sinal da cruz ao mesmo tempo, que fazia o gesto de proteção. Dê-me a bagagem do Earl, ordenou, e com prontidão exagerada, minhas malas foram colocadas na caleche. Desci pela lateral da diligência, pois a caleche estava muito próxima, e o condutor ajudou-me a subir, pegando-me pelo braço com um punho de aço. Parecia ter uma força prodígio, sem dizer uma palavra, sacudiu as rédeas e os cavalos viraram e mergulharam na escuridão do passo. Olhando para trás, vi a respiração dos cavalos na luz dos lampiões. Antes de continuar, aqui embaixo está escrito:
O poema de Gottfried August Berg, meu Deus, tá aqui, vocês conseguem ler? Conta a história de Lenore, uma mulher conduzida à morte por um homem misterioso, o qual ela pensa ser seu amado. Oh, referências. Eu acho que tá quase acabando, porque esse vídeo já deve estar gigante. Imaginei meus companheiros de viagem se benzendo. Em seguida, o cocheiro estalou o chicote, gritando para os cavalos, e todos seguiram na direção de Covena, vendo-os assumir nas trevas da noite. Correu-me pelo corpo um estranho arrepio de frio e dominou-me uma sensação de solidão. Mas logo uma capa foi atirada sobre meus ombros e o manto sobre meus joelhos, e o cocheiro me disse em excelente alemão: "A noite está fria, my Herr, e o meu senhor." O conde incumbiu-me de tomar conta do senhor. Debaixo do assento há uma garrafa de... Nossa, lá vem outra palavra esquisita. Vamos ler a tradução. Aguardente de ameixa do país, se o senhor quiser. Não bebi, mas era um consolo saber que tinha bebida ali à mão. Senti-me confuso e um tanto amedrontado. Acho que se tivesse qualquer outra opção, eu a teria escolhido em vez de seguir aquela viagem em direção ao desconhecido. A caleche avançava com rapidez em linha reta. Depois fez uma curva completa e entrou em uma outra estrada. Minha impressão era de que o carro passava constantemente pelos mesmos lugares e realmente, prestando atenção aos detalhes, dei-me conta de que estava acontecendo isso mesmo. Não tive coragem de perguntar ao cocheiro o que ele estava fazendo. Não adiantava nada meu protesto, caso ele estivesse deliberadamente atravessando a viagem. Tive curiosidade, contudo, de saber as horas e, acendendo um fósforo, consultei o relógio. Faltava poucos minutos para meia-noite. Fiquei assustado. Eu creio que a superstição geral a respeito da meia-noite tem aumentado por causa das minhas recentes experiências. Aguardei os acontecimentos com uma expectativa de suspense que me causava náuseas. E pessoal, desculpem, mas eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, porque ele já tá gigante demais. Então eu vou me apressar para gravar o próximo. Mas né, a culpa não é minha, a culpa é do Jonathan aí, que fica descrevendo árvore por árvore, né? Pedrinha por pedrinha, sombrinha por sombrinha. Mas né, o vídeo vai acabar por aqui, eu vou me apressar para gravar o outro, mas antes também tem que editar esse. Mas eu vou acabar por aqui, desculpem, a culpa não é minha, a culpa é do Jonathan, que ficou descrevendo as árvores, mas eu vou me apressar aqui para deixar tudo pronto para o próximo vídeo. Então, se você assistiu até aqui, obrigado pela sua atenção.